Pegamos o Corinthians. E se não passar, mano, é demissão do Pardal. Bom, meus amigos, foi isso aí que eu escutei na transmissão e, cara, eu não tenho como discordar. Por mais que eu queira fazer aqui uma ginástica mental e ficar falando um monte de besteira e abobrinha, enchendo de conteúdo vazio aqui o vídeo, a verdade é que o Corinthians se complicou na Libertadores para time da Venezuela. Num histórico recente, é o único time eliminado da Sul-Americana 2 vezes na fase de grupos. É um time que foi eliminado da Sul-Americana pelo Huracan com 9, 8 jogadores reservas. Uma crise absurda institucional. Velho, não tem desculpa para não passar. A gente tem os dois recortes. Olhar e nem tem desculpa para ter medo também, né, mano? Desculpa, velho. Não dá. No recorte recente, a gente perdeu o título paulista daquele jeitinho Abel, igual perdeu pro Crespo na época do São Paulo, e ganhou do Corinthians do Campeonato Brasileiro, mostrando a real diferença entre as duas equipes. Então, mano, o cara que tá falando isso, ele tá, tipo assim, tirando o Abel pra M, tá falando besteira. Mano, não tá, mano. É só você olhar o que é o Palmeiras, o que é o Corinthians, o valor do elenco do Palmeiras e tudo, cara, que tá envolvendo o Corinthians nessa temporada. Situação de corrupção, retirada do seu presidente, torcedor com muita cobrança, conselho do Corinthians tomando o clube ali. Então, mano, tipo, esse sorteio de Copa do Brasil ficou bom pra caramba, porque a gente ainda não tem as chaves definidas, né? E por mais que seja um clássico, é um clássico que pode dar muito mais engajamento ao Palmeiras do que qualquer outra coisa. E tem mais, tá? Tem mais. Vamos analisar essa questão do risco, né? Que é a questão da demissão do Abel. Então, meu amigo, de verdade, você que me acompanha aqui sabe que eu tento ser realista com vocês, o que eu acredito. Eu acho que o Abel não tem nem que continuar, mas nem que ganhe a terceira Libertadores, porque depois só tem a perder de novo. Cara, a relação, se a gente analisar, de Abel Ferreira e torcedor, e até dele aqui com o futebol brasileiro, questão que aconteceu mais recente ali com o jornalista, novamente ele empurrando ali o câmera. Se a gente analisar, cara, tudo que tem envolvido o Abel Ferreira e o torcedor do Palmeiras, no meu ponto de vista, mesmo que ele ganhe o Brasileiro e a Taça Libertadores, eu sinceramente acho que uma renovação ela só deveria acontecer, tá? Então tem a questão da demissão, então estou falando das duas questões, renovação de um lado, e aqui esse ponto tá caindo, hein, cara. Então, assim, a não ser que realmente, velho, o cara quisesse e que seja um segundo semestre transformador, que ele, porra, e que não é o que eu vejo, e tipo, mano, muita gente, velho, tem uma dificuldade absurda, mano, de entender isso. Não tô falando que eu quero ele longe do Palmeiras, mas eu entendo esse torcedor que fala, porra, se não ganhar, tem que mandar embora. Porque esse cara já tá de saco cheio de algumas coisas, entendeu? E ele tá no direito dele. Então, pro Abel permanecer, ficar no Palmeiras, eu acredito que existe ou tem que existir algumas coisas no segundo semestre para isso realmente ser saudável. Não só saudável para ele como treinador, mas saudável também para o dia a dia do clube e para o ecossistema por um todo do Palmeiras. Não é ficar só olhando o bem do Abel. A gente tem que ver a situação por um todo. Então, assim, na Libertadores, um adversário fácil, moleza. Depois, um caminho muito difícil. E na Copa do Brasil, um adversário clássico, um adversário histórico, mas fácil. Essa é a verdade, fácil. Então, meus amigos, comenta aí, tá? Se você concorda ou não. Se o Corinthians vai ser, enfim, um adversário fácil, como tem que ser. Ou se a gente vai complicar de novo. Mas essa é a minha opinião. Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. Tamo junto.